as empresas estão de fato preparadas para a aplicação da inteligência artificial? Eu estou aqui com o Maurício e Jorge, a gente vai bater um papo com relação a isso. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui hoje. Prazer. Prazer, muito obrigado. Pessoal, eu estou com um dado aqui que eu trouxe de uma pesquisa da Dell, que 87,5% das empresas fizeram algum processo de transformação digital somente na pandemia. Então, é um processo ainda recente, né, 4 anos da pandemia, e agora essas empresas querem dar um passo e buscar essa tecnologia da IA. Como vocês veem essa adaptação das empresas? Quer começar, Maurício? Bom, antes de mais nada, obrigado por estar aqui, Bruno. Prazer. O Jorge também, a gente se conhece. Cara, a pandemia foi um processo, obviamente, muito grande, né, para tudo e para o nosso setor, sem dúvida, né? A gente viveu um momento de euforia e de resolver as coisas para ontem, porque você tinha operações paradas, né? Então, especialmente em dar acesso remoto às pessoas, a criar uma automação do atendimento, né? Então, tudo isso foi feito de uma maneira corrida e deixou sequelas, né? Deixou muitas sequelas, porque houve muito desperdício, houve muitos problemas de segurança, né? Porque você, naquele momento, estava visando atender a demanda e muitas empresas, além de tudo, tiveram um aumento de demanda muito grande. Então, ali foram cometidos alguns erros que só começaram a ser corrigidos em 2022, final de 2022, né? Que aí eu acredito que o mercado todo começou a olhar com mais pragmatismo sobre o que fazia. Mas foi um momento bem intenso, né, Jorge? E pegando o gancho, para mim, obrigado, um prazer estar aqui. A gente vê muito no mercado as empresas fazendo transformação digital pontual, né? Em vez de pensar no digital como um todo dentro do seu processo. Então, a gente vê muito projeto pontual e sem olhar para o todo. Isso tem acontecido com o contexto da inteligência artificial, né? Todo mundo querendo ir para a inteligência artificial, só que quando vai olhar o histórico, a preparação, dados, estrutura, ainda não está pronto. Então, aí você tem que dar 2 passinhos para trás, ajudar a estruturar para poder avançar mais fortemente no contexto de tornar um negócio digital. A impressão que eu tenho, olhando de fora, claro, é que eu vejo muitas empresas buscando uma solução de IA generativa, mas me parece à toa, assim. Exato. Você vê que a empresa não tem algo concreto. Muitas vezes a gente recebe a notícia, o pessoal aqui, eu estou com uma aplicação nova, e você vê, isso aí não é IA generativa ainda, né? É um ponto bom, Bruno, porque muitas vezes a gente recebe, eu preciso fazer algo de IA. Mas exatamente o que você precisa? Qual é o desafio de negócio que você vai resolver com essa aplicação de IA? E aí é isso. Aí a gente tem que ajudar a buscar um desafio de negócio que faça sentido você colocar, né, a aplicação de IA. E às vezes nem é IA, né? Às vezes tem outras soluções, hiperautomação, automação de dados e analytics que resolvem aquele problema, cloud, né, que resolvem aquele problema e efetivamente ele não está olhando, ele quer a solução de IA e não resolver o problema de negócio. Sempre foi assim, né, Bruno? Como a gente é um pouco mais velho que você, posso te falar, cara. Sempre foi assim. Por exemplo, no começo de cloud, lá pelos anos de 2011, 12, todo mundo precisava estar em cloud porque alguém assobiou para o presidente da empresa ou para o board que cloud era o futuro. Então, a área de tecnologia se vira, vai ter que fazer um projeto de cloud. Eu lembro até de um analista que, na época, falava o seguinte, olha, essa pressão do acionista é inevitável, então faz o seguinte, faça coisas pela borda, para não afetar o seu dia a dia. Que, na época, era subir os ambientes web para a nuvem e fazer backup na nuvem. 2 coisas que não são tão fáceis assim, mas nuvem começou desse jeito. E trouxe um monte de problemas por começar de borda. Porque é o que o Jorge falou, se você não tem um planejamento, uma visão, né? Muita gente acha que o planejamento saiu de moda porque o mundo muda muito rápido. Pelo contrário, planejar não é prever, né? É se preparar para. É isso. Então você tem que se preparar para a GenAI. E a gente não vê, em geral, as empresas fazendo isso. Esse é o grande problema. Então, lá na Daedalus, quando a gente vai num cliente, o que acontece? O cliente chama a gente para falar de GenAI, não sei se acontece contigo a mesma coisa, Jorge, e a gente volta com um projeto de dados, de governança de dados, de arrumar as coisas, corrigir as plataformas que eles têm, etc. Para aí, talvez, daqui a 6 meses, se formos muito bem-sucedidos,
você poder fazer uma coisa que não é na borda. É no núcleo, que é ali que vai dar ROI. Ali que a gente realmente consegue mexer no negócio. Então, como essa outra onda de cloud não faz tanto tempo assim, a gente tem remetido muito a esse assunto, falando com os profissionais de TI, falando, olha, lembra de cloud que a gente fez tudo errado? Vamos fazer certo em GenAI? Vamos a fundo no negócio para entender o que pega, entendeu? E tem saído umas conversas muito boas. E aí, ok, tá bom, então o GenAI 2025, 2025, agora vamos arrumar a casa. E quer colocar algumas coisas que são quick wins? Coloca. Exato. Né? Por exemplo, coloca o Copilot do Office 365, que já vem pronto. Ele não é perfeito, mas ele já dá uma percepção do usuário sobre o poder que GenAI pode ter para algumas coisas. Mas, enquanto isso, a gente trabalha para trazer algo realmente substancial para o negócio. Perfeito. E pegando um gancho, a gente atende muito negócio e tecnologia, né? E às vezes a gente vê a equipe de tecnologia menos preparada para falar do negócio e trazer esse desafio de negócio para a pauta da discussão técnica de como resolver o desafio de negócio. E aí vai muito na tecnologia, sem olhar primeiro para o negócio qual é o desafio a ser resolvido. E nesse gancho que o Maurício trouxe, realmente tem muito quick win para fazer com Generative AI, mas você tem que olhar realmente para uma visão mais abrangente, mais holística e preparar a base, né? Sim. Preparar dados, preparar a estrutura de processos para que você realmente possa potencializar. Né? E segurança, né, Jorge? Segurança, governança. Mesmo um Copilot requer que você tenha uma boa gestão de segurança, senão... Fundamental. Porque as pessoas têm muitas dúvidas ainda, né, de como fazer. Já tem casos bizarros acontecendo de gente que implementou o ChatGPT ou o Copilot na sua empresa e, de repente, informações da companhia começaram a aparecer no mundo todo, né? Então, é importante você ter aí uma proteção e uma consciência do usuário sobre isso. Porque, Jorge, eu estou pensando aqui em cima do que você falou. De verdade, a maioria dos profissionais de TI hoje não sabe falar do negócio da empresa em que está. Alguns falam e alguns até viram presidentes dessas empresas. É muito legal ver esse processo. Mas não é a maioria, é a minoria que faz isso. Fato. E quando você fala do Copilot, há uma situação parecida. A maioria não entende como que aquele troço funciona. Porque transcende tecnologia. E você está discutindo dados na sua essência. Não importa que o dados é guardado no armazenamento. Esquece. Dados da empresa, informação da empresa. E aí também as pessoas não estão preparadas. É o mesmo despreparo, sabe? Então a gente tem um trabalho muito grande, Bruno, acho que tanto do nosso lado quanto do seu, na minha opinião, de evangelizar um pouco o mercado nesse sentido, sabe? De ajudar o mercado a perceber que, putz, é uma Ferrari, mas eu não sei dirigir carro, então será que eu não deveria fazer um curso antes? Exato. Antes de pegar uma autoestrada, né? Por exemplo, né? Você tocou num ponto justo que era o ponto que eu ia propor para a gente. É que eu falo demais, desculpa, Bruno. Tá perdoado, viu, Maurício? Está perdoado. A Deloitte tem uma pesquisa aqui que em 2022, 73% das empresas iam começar esse processo aí de adequação legal. Então, compliance, governança de dados, em 2022, 2 anos atrás. E aí você mencionou casos de problemas com o ChatGPT. Então, você vai lá, joga seus dados sensíveis na plataforma e ela vai lá e responde a um outro usuário com um simples prompt. Então, foram casos, não foi um, não foi dois, foram alguns casos que teve uma falha. E é comum, porque essa é uma nova tecnologia, não é algo que está chegando há tempos. Então, está sendo pesquisado, ainda tem todo esse processo. E como que funciona esse treinamento nas empresas? Justamente para ter essa noção. Porque, por exemplo, se eu jogo o meu programador, está lá fazendo todo o desenvolvimento da parte de TI, ele vai jogar todo o código e vai pedir para o ChatGPT corrigir esse código. Mas está lá, falha de segurança no meio daquele código, o hacker vai lá e consegue o acesso. Como que a gente pode fazer toda essa capacitação das equipes para não cometer esse tipo de erro? Bruno, não é fácil, cara, porque você já tinha esse problema de segurança de código, por exemplo, só pegar o exemplinho que você colocou. Você já tinha ele antes de GenAI. Porque código você sobe no GitHub, por exemplo, entre outros, mas acho que o GitHub, como é líder, a gente pode falar dele. E, de repente, tinha uma senha lá no meio, tinha alguma coisa hard-coded que não era para estar.
Então você já tinha esse problema. Com GenAI, isso multiplica por 10. É um problema em aberto, na minha opinião, porque GenAI dá um salto tão grande sobre o que estava acontecendo no mercado, assim como o Cloud deu lá atrás, e a expectativa é tão alta, e a demanda de fazer alguma coisa logo antes que os concorrentes façam também é tão alta, que está fazendo com que as empresas esqueçam, as pessoas esqueçam as boas práticas de como encarar o desconhecido, né? Você entra num quarto escuro, você não entra correndo. Eu e as minhas analogias, mas enfim, você entra devagar, com todos os sensos, ou seja, prestando atenção no que está acontecendo, tateando, etc. Um GenAI é isso, cara. Acho que a gente tem que passar essa percepção de, opa, peraí, ande de forma segura com relação a GenAI. Não, você ser o primeiro do setor, do segmento, do país, do continente a fazer uma coisa espetacular, não necessariamente vai te garantir uma jornada correta com GenAI. Acho que, e Maurício, pegando o gancho aí, né? Achar parceiros corretos que saibam, tenham a visão do todo para ajudar nesse processo, né? Economizar algum tempo nisso é importante. E tem um outro lado, Bruno, assim, dá para a gente usar a inteligência artificial, Generative AI, para a gente, por exemplo, ajudar a fazer code review para pegar gaps desse tipo que as coisas, de repente, estão com senhas e tal, colocar as melhores práticas e usar a inteligência artificial para ajudar a revisar esses códigos, né? Fazer o outro lado. Óbvio que aí você tem que ter uma preparação diferente, talvez uma LLM mais proprietária, sua, treinada para isso, mas que você pode usar isso para potencializar e diminuir esses riscos. Sim. Então, eu acho que talvez seja uma oportunidade olhando para o lado dos benefícios da Generative AI ou da AI como um todo, né? Hoje, vocês dois como fornecedores, quando chega no cliente, como que você está identificando a maturidade desse mercado, né? Eles têm essa consciência de cibersegurança já, de compliance, ou ainda está imaturo? Bom, deixa eu começar aqui. Segue aí, Jorge. É muito variado. Tem cenários onde um cliente já pede uma ISO 27000, SOC 2, então ele já tem uma estrutura mais preparada, então ele já olha as aplicações com esse aspecto de segurança, compliance, e tem muitos clientes que não, né, que não estão olhando para isso, e aí acho que o nosso papel é justamente orientá-los da melhor forma a se preparar para já implementar soluções com governança e com compliance. Então, a gente tem encontrado de tudo, Bruno. Acho que as multinacionais mais preparadas, talvez empresas mais regionais ainda se preparando para. Em resumo, GenAI não é para iniciantes. Desculpa dizer isso. Para amadores. Não é para amadores. A gente é muito cauteloso em medir a maturidade dos clientes. A gente vê vários índices, vários elementos que indicam se aquele cliente, os profissionais de TI que estão à frente, têm a maturidade para a gente começar a conversar direito. Porque, gente, se você parar 5 minutos para pensar, você coloca GenAI em qualquer coisa. E algumas podem ser surpreendentes, pode gerar conversa no churrasco, mas só isso, entendeu? Então é a hora da gente ser muito, muito cauteloso e estar trabalhando com as pessoas certas, né? A gente está muito focado, a gente tem 900 clientes ativos, então a gente está muito focado na nossa base nesse momento para falar de GenAI. Porque é uma base que a gente conhece bem, né? Então a gente consegue conversar com aqueles clientes que têm uma maturidade elevada e falar, não, cara, lembra que você fez? Lembra que a gente fez, por exemplo, na sua plataforma de dados? Então, nós temos que seguir aqui da mesma forma, com cautela, entendeu? Porque a pressão, de novo, que vem do acionista para fazer alguma coisa logo... eu ouvi dizer... Meu sobrinho está usando GenAI para fazer música, né? Por que a gente não usa para fazer o nosso novo automóvel? Então, a gente tem ajudado essas pessoas, mas isso cria uma tensão muito grande. Eu escrevi um artigo falando sobre isso, que 2025 vai ser o ano da decepção de GenAI, porque a expectativa é tão alta que mesmo resultados incríveis que as empresas vão entregar, eles não vão estar à altura da expectativa. Né?
E tem um ponto, né, Maurício, quer dizer, de uma preocupação do quanto de curadoria o pessoal está fazendo nisso, porque é simples realmente usar, mas às vezes a informação que você recebe de volta, se a pergunta não for muito bem feita, se não tiver uma avaliação, ela pode não estar correta no âmbito geral. Então, é importante uma curadoria muito forte, quer dizer, fazer um treinamento, evitar a famosa alucinação, né? De repente vir uma informação que não está totalmente correta ou não está dentro do contexto esperado e você tomar decisões baseado naquilo. Sim. Então, realmente precisa ter pessoas preparadas, né? E preparar as organizações para que elas cheguem a esse ponto, né? Vou te contar um caso que é meio bizarro, mas aconteceu com a gente. Nós temos um cliente que é um escritório de advocacia e os advogados começaram a usar o Copilot para ajudar a escrever as coisas. E como vem muito bem escrito, eles começaram, os advogados se acostumaram depois de alguns minutos, né? Porque rapidamente você começa a confiar que não precisava reler, não. Eu vou parar por aqui a conversa porque eu não quero contar o que aconteceu esse Mas assim, você imagina o impacto que isso tem. Entendeu? Porque você pega um processo jurídico, ele tem tantas entrelinhas que acho que nenhum de nós três aqui é advogado, né? Não. Cara, quem não é advogado, lê e lê a superfície daquilo, né? Então, a profundidade disso ainda não existe em GenAI. Você vai ter que treinar um LLM próprio, baseado no estilo, por exemplo, no escritório de advocacia, em fazer essas matérias e tal. É uma coisa que leva tempo. Entendeu? Nós vivemos numa época que a tecnologia está acontecendo muito mais rápido do que a gente mesmo consegue usá-la. E muita gente não percebeu quão isso é perigoso, né? É perigoso. E, Maurício, e a diferença da utilização, né? Nós vamos falar o tempo todo aqui, hein, Bruno? Mas a diferença da utilização, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem aplicações lá que comparam documentos. Então, uma coisa é você receber um documento, eu vou comparar entre eles, vou fazer jurisprudência e tudo mais, e vou dar para alguém fazer a análise pós, né? Aquela inteligência artificial ter analisado. Outra coisa é você construir baseado em inteligência artificial e ninguém fazer a validação depois disso. É a sua empresa que está assinando, que está levando aquela informação para frente. Então, é super importante você ter a aceleração que a Generative AI traz, mas ter o conhecimento, o know-how da empresa embarcado ali também, né? É fundamental. Ontem estava conversando com o pessoal da Microsoft sobre isso, né? No caso do Copilot, por exemplo. Cara, o nome é muito claro. Copilot, não é Pilot. Tá certo? Só que, assim, o deslumbre é tão grande, né, que as pessoas esquecem que é Co, né? É delicado. Eu acho que a gente vai ter ainda muitos casos bizarros antes da coisa estabilizar. Mas é mais ou menos que nem cloud. Começou tudo estranho, de repente começou as empresas começaram a entender que não era um data center virtual, era muito mais que isso, né? A mesma coisa com dados, né? Quando surgiram as primeiras plataformas de dados até o que você tem hoje, nossa, mesma coisa aconteceu. Então, com GenAI é óbvio que vai acontecer igual. Só que tem um detalhe. Aqui nós estamos falando de informação sensível que pode ser divulgada ou que pode ser usada erroneamente ou que pode produzir outras informações num processo de transformação que a gente chama de GenAI, que estejam errados ou que estejam divulgando coisas que não eram para ser divulgadas. E eu acho que tem um ponto, mas que talvez com a cloud não foi tão fácil, mas depois do ChatGPT ganhou uma dimensão que todo mundo pode usar. O sobrinho pode usar em casa, né? Então, todo mundo pode usar isso. Então, é algo que precisa ter muito cuidado, muito governança e compliance, tem que estar sempre junto. É isso aí. Há uma euforia muito grande com relação ao uso dele, como você mencionou, os sobrinhos em casa. Qualquer um consegue abrir um chat GPT e facilmente produzir um texto. Mas, trazendo um caso aqui também, o que a gente recebe, por exemplo, de artigo que vem de executivo escrito por chat GPT, porque quem trabalha com escrita, quem trabalha escrevendo texto, você reconhece aquela linguagem muito rapidamente. É isso. Um excesso de adjetivos. E acho que, assim, é uma ferramenta que vem para ajudar. Não estamos aqui para falar mal da IA generativa de forma alguma. Ela vai ajudar e auxiliar a gente em muitas coisas, mas no futuro. Acho que precisa ter um pouquinho de consciência. Por exemplo, vou produzir um texto. Não vou revisar esse texto, porque, querendo ou não, você está assinando ali embaixo. É o seu nome que está lá.
Então, você jogou os termos para ele falar, mas será que ele não misturou nada? Será que durante toda aquela produção não veio algum dado errado, algum dado falho, Perfeito. algum nome trocado? Então, é uma ferramenta ainda que está em teste, né? Que nem o Maurício falou. Um quarto escuro, não vamos entrar correndo no quarto escuro. Para iniciar esse podcast aqui, eu falei com vocês que a gente ia falar de um passo atrás para dar 2 para frente, né? Só que, como eu falei, todo mundo quer logo isso, tem uma necessidade de mostrar para os seus acionistas, para os seus funcionários, para o seu chefe, para os seus concorrentes, principalmente, que você está usando a tecnologia. Qual que é esse passo à frente para a gente dar já de cara? Cara, é botar ordem na casa, né? Fundamentalmente isso, que é o que a gente tem feito. Botar ordem na casa, criar uma boa governança que estenda por todos os dados da companhia, criar uma segregação de dados e uma segregação de poderes para que as pessoas utilizem GenAI de formas mais seguras, né? Utilizando dados que realmente estão na alçada daquela pessoa, né? Tem um trabalho bom para ser feito aí, porque aí você não está só revisando, você está revisando a segurança da companhia, está revisando a qualidade dos dados dela. Outro assunto também que está super em alta é data quality, quer dizer, como que você fazer o rastreio daquela informação, de onde ela veio. O faturamento da empresa ano passado, de onde veio isso? Veio da contabilidade, veio da área comercial, do marketing. Então você saber como aquela informação evoluiu. Então, deixar a empresa pronta para utilizar a GenAI vai demorar tempo. Não tem curto-circuito para isso, entendeu? Você vai ter que passar por esse processo. Só que você já está sabendo para onde você vai. Antes de GenAI, acho que GenAI está sendo o motivo das pessoas arrumarem a sua casa. Né? Dos profissionais de TI que sabem o que estão fazendo. Porque agora eles falam, cara, agora eu vou estar pronto para GenAI. Então, mas é um processo que vai até 2025. Nós estamos começando projetos agora de GenAI, de dados no mercado. É isso. E eu acho, Bruno, que a gente tem que olhar para ir para frente, tem que olhar para o negócio. À medida que a gente entender os desafios de negócio, a gente vai ter desafios como esse que o Maurício colocou, que eu vou talvez ter que preparar uma estrutura de dados, um data lake, né, ter o conceito da informação correto dentro desse data lake para poder olhar para trás e olhar para frente depois, fazer o preditivo, fazer coisas que ainda estão até antes da inteligência artificial. Agora, tem soluções que talvez você possa usar, que são os famosos quick wins, que você pode usar uma Generative AI para te ajudar a potencializar a análise de documentos e alguém olhar isso na sequência. Então, tem desafios de negócio e desafios de negócio. Olhar para o desafio de negócio e, a partir daí, trazer a melhor solução tecnológica para isso, eu acho que é a grande chave desse contexto agora. Maurício, você comentou que 2025 vai ser frustrante, de certo modo. 2024. 24 ainda, então já... Já está sendo. Para IA generativa, né? Aonde que vocês enxergam essa aplicação útil da IA num futuro não tão distante, né? Onde que ela vai ser bem aplicada? Já tem alguns cases legais, por exemplo, do mercado financeiro. Né? A gente estava lá no Febraban, né? Que está acontecendo essa semana, e assim, já tem algumas entidades fazendo um trabalho espetacular. Né? Tem uma grande instituição, por exemplo, não vou ficar fazendo propaganda, que fez um chatbot, mas na verdade tem inteligência generativa, que te dá conselhos de investimento. Só que ele faz conselhos de investimento, inclusive levando em consideração quem você é no LinkedIn, quem você é, entendeu? Então, ele consegue... Ele não vai fazer perguntas se você tem um estilo agressivo de investimento. Ele vai descobrir quem você é. Meu Deus, espero que ele descubra direito. Né? Baseado nisso. Mas, assim, isso não é um quick win, porque, veja, por que não é um quick win? Porque nós estamos olhando várias bases de conhecimento diferentes, ou várias bases de dados diferentes, para extrair disso uma síntese e entregar alguma coisa através da GenAI. Então, assim, eles já estavam trabalhando nisso faz tempo. Mas esse tipo de serviço, por exemplo, vai ser a coqueluche, com certeza, porque
Esse tipo de coisa, ela traz muito valor agregado para quem está na ponta. Especialmente para, por exemplo, nesse setor bancos digitais, a atração do pessoal mais novo com esse tipo de coisa vai ter um apelo. Já tem um apelo. Então, ele precisa ser colocado, né? Consequentemente, várias outras instituições estão conversando com a gente para tentar repetir o que aquele pessoal fez. Então, toda a parte de atendimento ao cliente final, especialmente quando for consumidor, né? Não for B2B, análise de crédito, falando também de bancos, é uma coisa importante. Consolidar a informação não estruturada e trazer síntese disso, né? A gente está trabalhando em vários projetos que se caracterizam sobre isso. Empresas que têm manuais gigantescos em PDF, em foto tirada de documentos, e você poder fazer uma pergunta e, na verdade, ser uma busca em todo aquele acervo que você tem que estava alagado. Esse tipo de coisa é relativamente simples e já dá um resultado. Na verdade, ele é, digamos assim, a digitalização 2.0, né? Que é você realmente trazer inteligência para o entendimento, a palavra é forte, mas é quase que o entendimento, né? De documentos, de acervo e tudo mais, vídeos e tudo mais, né? Então, assim, você poder ter no GNI alguém que te ajuda a descobrir em que momento, por exemplo, nesse podcast, que aconteceu tal coisa, e ele conseguir fazer toda essa varredura para você e trazer isso de uma maneira inteligente e num contexto do que você explicou, não necessariamente na busca daquela palavra. Esse tipo de coisa começa a aparecer. Mas, de novo, o que vai frustrar mesmo esses quick wins é que mesmo esses quick wins, assim, não ativar e sair funcionando. Né? Aliás, se alguém fizer isso e der certo, desconfie que você está errado, na verdade. Né? Então, a gente fez, por exemplo, uma apresentação para o cliente que era justamente sobre... era uma ferramenta para ajudar o call center dele. Então, eram todos os manuais de celulares que existiam no mercado. Ok? E aí você podia responder perguntas do tipo, qual celular que tem a bateria com mais durabilidade? Ele entrava em todos os manuais e entregava, é o celular X, né? Qual que tem menos reclamação, não sei aonde. Então, ele conseguia fazer alguma integração com, sei lá, Reclame Aqui, com o manual que ele pegava direto do fabricante e entregava alguma coisa legal. Só que a gente teve que, nesse modelo, deixar a parte da viagem na maionese da ferramenta zerada. Então, assim, se alguém pedisse para contar uma piada, ele não contava. Se alguém perguntasse qual que era mais bonito, ele também não sabia. Ele ia absolutamente no analítico, né? Esse fine tuning, essa percepção, esse entendimento do assunto, ainda ele é muito sutil. As pessoas... e quando você pega o ChatGPT direto, por exemplo, você não consegue fazer esse tipo de coisa. Você precisa ter uma camada a mais de desenvolvimento, de integração. Eu vou trazer alguns exemplos que a gente tem feito. Por exemplo, os seguros, né? O Maurício falou da área financeira. Na área de seguros, eu acho que tem algumas aplicações que são muito rápidas de serem executadas na comparação de propostas com orçamentos e tudo mais. Às vezes, quando você tem muito volume, isso é um problema e as soluções que podem ajudar, mas nesse contexto, né, ela tem que ser construída para isso, né? Ela tem que ter um processo construído para isso. A gente tem feito algumas coisas também na área de vendas e marketing, né, ajudando porque a oportunidade A tem mais probabilidade de fechar do que a oportunidade B, como é que eu trabalho as oportunidades para que elas se aqueçam mais, a quantidade de contatos que eu faço dentro do cliente, a oportunidade, o que eu estou vendendo do meu portfólio, né, soluções como a gente tem algumas que olham para o Reclame Aqui e para o que tem de informação em mídias sociais e já caminha algumas reclamações e tudo mais dentro dos clientes. Então, esses são temas que eu acho que podem ser acelerados com a inteligência artificial e coisas que realmente trazem benefício de negócio. Para a gente, chegando na parte final aqui do nosso podcast, eu queria saber uma coisa de vocês. Eu li um texto recentemente que dizia que a IA generativa ia acabar com o RPA. O que vocês acham disso? Não acho. Eu acho que elas vão trabalhar muito bem juntas.
né? Eu acho que quando você olha para o RPA baseado na hiperautomação, né, conectado com a inteligência artificial, eu acho que é uma ferramenta fantástica. Agora, cada um tem o seu propósito, né? Uma coisa é você automatizar um processo muito bem definido, outra coisa é você ter uma certa inteligência dentro do processo para fazer uma análise ou um direcionamento diferente. Então, eu acho que uma não acaba com a outra, mas elas vão funcionar muito bem juntas, né? A gente tem falado bastante no mercado disso, porque a gente acredita que essa conexão vai fazer a diferença em alguns processos que a gente até comentou aqui. Então, não acho que uma acaba com a outra, mas elas trabalham bem juntas. Concordo contigo, Jorge, porque se você pensar, todos os modelos de LLM, eles são muito bons para... O que eles fazem fundamentalmente? Eles identificam átomos, né? Tentando não ser técnico para ser mais abrangente aqui na discussão. Átomos de informação. Tá certo? Então, um fonema aqui, um videozinho ali, um som aqui, etc. E sabem como que esses átomos se encaixam, né? Diante da base de dados que eles têm, que é muito grande. RPA não é isso, é o que ele falou. RPA é outra coisa. RPA é você entender o processo. Eu não sei se já tiveram experiência de perguntar para a inteligência artificial, para a GenAI, alguma coisa mais analítica. Faz uma conta. Ela se perde. Ela se perde porque ela sabe como se compõe aquela informação, mas ela não entende a lógica analítica de como aquilo funciona. Outro dia eu coloquei uma foto do tabuleiro de xadrez. Tinha acabado uma partida com um amigo meu e eu coloquei lá. Ela falou o seguinte, olha, o jogo já começou, algumas peças já foram comidas, achei incrível que ela percebeu que algumas peças já tinham saído. Mas eu não consigo fazer mais do que isso porque eu não sei jogar xadrez. Então, assim, se não sabe jogar xadrez, não sabe fazer um RPA. Então, eu não sei se você leu isso, Bruno, com todo respeito, mas, assim, esse tipo de projeção, na minha opinião, ela tem a ver com esse entusiasmo excessivo na tecnologia, entendeu? E aí, não só esse entusiasmo faz com que a gente use errado o que nós temos, que é muito poderoso, como cria confusão em outras áreas. Exato, né? Exato. E Maurício, pegando um gancho até do que eu comentei de uma solução que a gente tem, por exemplo, tem soluções onde eu vou comparar campos. Pô, eu não vou usar, eu uso o RPA, comparo um campo com outro. Agora, eu preciso ler um campo texto e tirar algumas informações de lá. Aí sim. Aí eu uso inteligência artificial. Então, quer dizer, a composição das duas é extremamente potente. Usar separado vai depender da aplicação. Mas uma matar a outra, eu não acredito. Perfeito, pessoal. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui hoje. É um papo que não dá para se encerrar aqui. Com certeza vai se estender. E se estender ao longo dos anos, né? Como vocês mencionaram. Espero reencontrá-los em eventos e entrevistas até Inside. Muito obrigado. Obrigado você. E, Bruno, faz o seguinte. Vamos marcar outro daqui a um ano para discutir o mesmo assunto. Em 25. Eu acho que daqui a 6 meses o assunto já vai ser completamente diferente. Vai ser bem interessante acompanhar essa jornada. Uma coisa que é fato com a inteligência artificial é a velocidade. Então, isso daqui a 6 meses, certamente, a gente vai estar num outro patamar ali. Com certeza. Bruno, obrigado. Também agradecer a participação. Muito feliz. Obrigadão, pessoal. Valeu, obrigado.